4 cuidados que você deve tomar para evitar a alergia a ácaros. Embora seja impossível manter uma casa totalmente livre de ácaros, é possível notar uma melhoria ao aplicar esses conselhos. Se você tiver alergia a ácaros, deve ter muita atenção na limpeza da casa e em outros aspectos da sua rotina. Embora seja impossível manter uma casa totalmente livre de ácaros, é possível notar uma melhoria ao aplicar alguns conselhos. Os ácaros estão presentes nos tapetes, nas camas, nos estofados, nas cortinas, etc. Por isso, as pessoas que têm alergia a ácaros apresentam os incômodos sintomas dessa condição, principalmente os espirros e a secreção nasal. Os problemas da alergia a ácaros. As alergias a diferentes fatores ambientais são cada vez mais comuns em nossa sociedade. Elas se caracterizam, em geral, por sintomas como rinite, conjuntivite, asma e dermatite. Um dos problemas é a complexidade das diferentes espécies de ácaros e outros alérgenos, um fator que dificulta tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Os ácaros do pó apresentam uma grande diversidade e causam alergia em mais de 10% da população. Além disso, seu tratamento pode ser caro e deve ser mantido continuamente para aliviar os sintomas. Em alguns casos, também pode causar alguns efeitos adversos. Sintomas da alergia a ácaros. A alergia a ácaros se caracteriza por determinados sintomas. Os mais frequentes são os espirros, e a secreção e congestão nasal. Além disso, também pode afetar os olhos, provocando coceira, lacrimejamento e pálpebras inchadas, assim como causar tosse e dificuldades respiratórias. Os sintomas podem piorar em determinados momentos do dia, como à noite e pela manhã, pois é quando temos mais contato com os ácaros. Em momentos de crise, essa alergia também pode causar cansaço e fraqueza. 4 cuidados que você deve tomar para evitar a alergia a ácaros. 1. Quarto, o principal lugar. Como já afirmamos no início do artigo, é impossível evitar completamente os ácaros. No entanto, podemos fazer o máximo possível para reduzir nosso contato com eles, pois sabemos quais são os lugares em que estão mais presentes. Em primeiro lugar, o mais importante é focar no quarto. Podemos limpar o chão com um esfregão ou um pano úmido e usar colchas à prova de ácaros. Além disso, devemos evitar tudo o que atrai os ácaros, como móveis estofados e cortinas. 2. Lavagem dos tecidos. Em segundo lugar, é fundamental lavar de maneira regular os lençóis, as cortinas e qualquer outro tecido com o qual podemos entrar em contato. Se possível, sempre escolha uma temperatura superior a 60 ordinal masculino C ao definir o programa da máquina de lavar. Se o tipo de tecido não permitir lavagem a quente, existe uma alternativa. Antes de colocar na máquina, você pode deixar os tecidos mergulhados por 15 minutos em água na temperatura de 60 ordinal masculino C. Em seguida, continue com o processo habitual de lavagem. 3. O aspirador é fundamental. Em terceiro lugar, o aspirador será nosso companheiro inseparável. Já falamos sobre a importância de evitar os estofados e qualquer outro material que permita o acúmulo dos ácaros. No entanto, se houver algo assim na sua casa, você deve usar o aspirador regularmente. Mesmo assim, os ácaros não vão desaparecer. Por isso, recomendamos complementar o aspirador de pó com um filtro de partículas de ar de alta eficiência, EPA, ou um microfiltro de dupla camada. Dessa forma, será possível reduzir as emissões de pó
4. Óleos essenciais antiácaros. Por fim, podemos complementar esses cuidados com o auxílio dos óleos essenciais. Alguns deles podem ajudar a eliminar os ácaros com mais facilidade, ao mesmo tempo em que servem para aromatizar o ambiente. Alguns dos óleos essenciais que podemos usar para alergia a ácaros são os seguintes: cravo, alecrim, eucalipto, funcho. Como não recomendamos o uso de umidificadores, você pode diluir esses óleos em álcool e borrifar nas superfícies antes de passar o aspirador. Além disso, você também pode acrescentar umas gotas de alguns deles junto com o amaciante ao lavar as roupas. Pronto, agora você já conhece alguns conselhos para prevenir a alergia a ácaros e reduzir seus incômodos sintomas. Infelizmente, diferentemente da febre do feno, que é sazonal, as pessoas que têm alergia a ácaros convivem com essa condição durante o ano todo